Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores do Fortaleza, torcedores do Lion, né? Comentar neste vídeo sobre essa partida do Lion, né? Começando aí a destacar o que foi o primeiro tempo, que foi o melhor momento do Fortaleza na partida, né? Depois vamos falar do segundo tempo e vamos dar aqui também um depoimento sobre o que foram algumas das atuações de alguns jogadores do Lion, né? Nessa partida. O Fortaleza precisava realmente muito de uma vitória neste jogo, precisava muito da vitória. Ainda assim foi para o jogo para praticar esse jogo reativo contra a equipe do Bragantino, né? Não tem problema, é um jogo absolutamente aceitável para se jogar contra o Red Bull no Nabi Abichedi. Acho que a leitura do Voivoda nesse caso ela foi correta. Claro que eu tenho sempre reclamado que Fortaleza não joga mais de forma ofensiva de jeito nenhum, né? Não propõe jogo, não quer saber. Né? Hoje, quando estava também com dois jogadores a mais, ainda assim o Fortaleza não estava fazendo, não estava propondo jogo. Claramente que podemos fazer uma leitura de que se a equipe adversária está atacando o tempo inteiro, tentando fazer o seu gol de empate com dois jogadores a menos, evidentemente que ela vai deixar espaços aí. E a equipe do adversário pode aproveitar-se muito bem desses espaços aí para fazer mais gols. Né? A questão é o comodismo, né? A comodidade com que fica, neste caso, a equipe do Fortaleza, diante de uma situação que poderia ser perfeitamente ali aceitável, poderia ser muito benéfica, mas quando o adversário tem dois a menos, né, dá também para propor jogo e ao propor jogo também encontrar esses espaços, né? Porque, na verdade, quando a equipe tem dois jogadores a mais, ela vai para cima, né? Dois jogadores a menos, ela vai para cima do adversário, ela vai se cansar muito mais, né? Então ela não vai praticar somente um tipo de jogo, que é jogar quase o tempo inteiro no campo de defesa do adversário, no seu campo de ataque. Ela vai jogar nos dois campos. E como ela tem dois jogadores a menos, ela vai se desgastar demais. E aí, mesmo que ela queira se proteger, se defender em algumas situações, ela evidentemente vai ter muita dificuldade, porque na cabeça dos jogadores o que vai importar ali não é de se defender, é tentar atacar, né? Então, é evidentemente que o sistema defensivo também pode ser completamente ali prejudicado quando a equipe está se defendendo de um time que tem dois jogadores a mais, né? E esse time que está com dois a menos está tentando jogar, está tentando fazer. Então, acho que a ideia é tentar jogar, é tentar ir para cima, tentar fazer o resultado. A gente não tem visto mais essa pegada no Fortaleza há muito tempo, né? A equipe hoje é uma equipe, vamos combinar, né, de uma nota só. A forma como joga é sempre previsível, é a mesma, né? Agora, hoje, evidentemente, que teve ali algumas coisas positivas. A primeira delas foi, aí já no primeiro tempo, né, a disposição do Lion, né, tentando praticar uma intensidade ali na marcação, na saída para o contragolpe e assim por diante. O Bragantino é uma equipe que, quando propõe também hoje em dia, assim como quando se defende, tem deixado muitos espaços, tem falhado demais, enfim. Então o Fortaleza acabou se aproveitando disso para conseguir fazer os seus gols. Mas o recuo já começa, né? Tem 2 a 0. O Voivoda é aquele tipo de técnico que, nesse caso, ele vai recuar ainda mais. Né? O Bielsa é aquele tipo de técnico que fala: se eu conseguir chegar a 2 a 0 aí, né, eu posso perfeitamente, nesse caso, tentar jogar um pouco mais. Né? Se eu estiver jogando de uma maneira muito benéfica, de uma maneira tal que me leva a 2 a 0, eu tenho que continuar jogando dessa maneira. Então, nesse caso, o que estava funcionando, nesse caso aí específico, era o jogo defensivo. Se eu estou com 2 a 0, eu não posso ampliar esse jogo defensivo. Pode até permanecer no jogo defensivo e não ir para o jogo ofensivo, mas eu não posso ampliar o jogo defensivo. Pode ser um problema. Você chama excessivamente o adversário e você entrega, sobretudo para esse adversário, volume de jogo. Né? O volume de jogo pode gerar uma bola vadia. A bola vadia pode morrer dentro da rede. Né? Então, o que ocorre? Ocorre que, contudo, que o Fortaleza fez um grande primeiro tempo, porque teve muita disposição, muita vontade. Precisamos destacar este ponto aqui. Né? O Voivoda foi com uma escalação ali, tirando ali o Lucero com Galhardo e Lucero. Hoje em dia, você junta os dois, não dá nem... Não dá assim, não dá nada, né? Nenhum tá jogando bem, evidentemente, mas eu acho até que vale o teste. Se o Lucero não tá jogando bem, eu vou colocar o Galhardo, não tem nenhum problema. E claro que o Voivoda também aí teve uma... Vocês se lembram que ele andou sendo provocado pelo jornalista aí, que andou falando do Galhardo, tá, que não tá rendendo, né? Então a partir daí o Galhardo virou titular, né? Você tá pensando lá que o argentino também é só um gentleman, né? Acha também que ele não tem lá os seus momentos, né? Pois tem. Agora o fato é que um ou outro dá no mesmo, né? E tanto o Galhardo como o Lucero hoje não significam nada para o Fortaleza. Quem significa é o Caleb, né? E a gente vê no Caleb jogando, e esse é o ponto positivo do Fortaleza no primeiro tempo, né? Melhor jogador de novo do Fortaleza na partida. Né? Quando a gente vê o Caleb jogando, a gente precisa se lembrar que ele hoje é titular do Fortaleza muito por questões circunstanciais, né? Não foi porque o Voivoda olhou pro Caleb e falou: esse cara aqui é muito bom.
né? O Caleb só virou titular no Fortaleza porque são circunstanciais, que alguns jogadores se lesionaram. Por exemplo, se o Hércules estivesse muito bem, hoje o Caleb não entraria na partida mais, né? Num certo momento, sim, né? O Voivoda poderia até mesmo utilizar outros jogadores, mas circunstancialmente o Caleb foi para uma partida, jogou muito, acabou se condicionando para ser titular de uma maneira ou de outra. Mesmo assim, sempre vai sair das partidas, tudo bem, mas é o jogador hoje, é o melhor jogador do Fortaleza. E por causa dele, por causa da presença do Caleb, a gente tem, na verdade, ali um Fortaleza diferente. O Fortaleza está tentando trabalhar um pouco mais por dentro. Ele foi colocado ali no papel, no desenho, como se fosse um segundo atacante, mas a gente percebe que na prática o Caleb entra para jogar centralizado. E pelo centro do campo, pelo corredor central, é o Caleb, né, gente? É o jogador realmente diferenciado. E a pergunta que a gente faz de novo, né? Por que demorou tanto assim, né? Ele está terminando esse campeonato como o melhor jogador do Fortaleza, né? Por que esse jogador não foi bancado pela comissão técnica? Isso precisa ser questionado, gente. Não é brincadeira. Quantos outros jogadores também não poderiam estar rendendo muito agora se eles fossem bancados pela comissão técnica, né? Tantos jogadores que a comissão técnica deixou de lado, né? Se fosse bancado, será que neste momento eles não estariam, né? Não estariam, na verdade, jogando muito bem como o Caleb jogou? Então a gente olha para os números da partida aqui, a gente percebe que o Fortaleza teve um número muito pequeno de finalizações, muito pequeno, né? Muito reduzido de finalizações, né? Mas foram finalizações ali corretas. No segundo tempo, né? A gente vai ter dois momentos ali. O Fortaleza recua muito, tem um jogador Bragantino que é expulso, né, de forma justa. Acho que naquele lance ali teve até uma certa provocação do Pedro Augusto para ele, mas beleza, tá tudo muito bem. Acho que a expulsão foi justa. Depois teve a expulsão também do outro jogador, primeiro o Eric Ramírez, depois o Alejandro, de forma infantil, ridícula. O que mais irrita é o jogador ficar reclamando com a arbitragem ainda depois da expulsão, né? Dá vontade de mandar assim, sabe? Vai para aquele lugar, meu irmão. Você ainda tem essa cara de pau. No mundo do VAR, o jogador de futebol não entende que ele não vai sair ileso quando ele faz mais esse tipo de coisa dentro de campo, né? Agora, um amigo meu sempre fala, jogador de futebol é uma categoria de seres humanos que tem uma inteligência primorosa. A gente viu hoje, por exemplo, isso acontecer no comportamento do Alejandro depois que ele foi expulso, né? Tentando convencer o mundo que ele não fez absolutamente nada. Foi muito bem expulso e era para ter tido mais, tá? Pelo menos mais um jogador. O Bragantino deveria ter tido expulso nessa partida. O time completamente desequilibrado dentro de campo, um time muito nervoso, mostrando o seu tamanho como time de futebol. É por essas e outras que eu falo, né? A gente precisa valorizar muito gigantes como Fortaleza disputando a Série A do futebol brasileiro. O Bragantino não é nada, gente. Nunca foi nada e nunca vai ser nada no cenário do futebol brasileiro. Num certo momento aí, quando não era SAF, chegou até a ser vice-campeão brasileiro, né? Mas ainda assim nunca é nada, não é nada perto do Fortaleza. Então hoje, no segundo tempo, a gente teve, portanto, o Fortaleza ali que estava recuando muito e contou com dois jogadores a mais ali dentro de campo ali. Não foi num espaço assim muito longo. Teve um expulso e pouco tempo depois, muito pouco tempo depois, o Bragantino teve o segundo jogador expulso. Ficou tudo mais fácil para o Fortaleza. Ainda assim, o Fortaleza tentou jogar ali, né? Entregando muito campo, fugindo da trocação do jogo, né? E quase leva o empate, né? Se não fosse a baita defesa ali no final, os minutos finais ali, o time do Fortaleza levaria o empate. Se aquele gol saísse, todo mundo ia se lembrar do gol perdido pelo Pedro Augusto, né? Ele, Pedro Augusto, né? A gente olha para o Fortaleza, jogou, mereceu a vitória, está livre do rebaixamento finalmente, né? Também contribuiu muito para que consiga sim sua vaga à Copa Sul-Americana, que não está ainda completamente resolvido isso daí, né? Mas a gente olha para o Fortaleza que terminou essa partida, a gente vê o Fortaleza com Lucas Sacha, com Pedro Augusto, com Escobar, jogadores que realmente não encantam, sabe? Além daqueles que já têm um perfil muito mais elevado e que não conseguem jogar, que é o caso, por exemplo, do Galhardo. Eu não vou nem lembrar que o Fortaleza tem, na verdade, alguns outros jogadores importantes que também não têm entrado muito em campo hoje. Por quê? Porque o próprio técnico já entendeu que eles já não jogam mais. Então, o que teve de novo hoje foi, por um lado, a saída do Lucero, que eu acho importante. De certa forma, eu acho interessante, assim, a não presença do Lucero em campo, que mostra que o Voivoda precisa mudar, e nesse caso muda. E é lamentar o fato de que não é Lucero, mas é o Galhardo, né? Então, pode até ser um pouco provocativo, acho que ele poderia tentar uma situação. Por que não jogar sem centroavante? Não é necessário. Não é necessário jogar com centroavante se eu estou praticando um jogo ultra defensivo, que precisa da velocidade para conseguir chegar ao campo de defesa do adversário. O Galhardo não consegue ser muito importante nesse jogo. Ele já não está bem. E dentro desse tipo de jogo, se ele não voltar muito para o meio de campo, para compor o meio de campo, a construção ali do jogo, ele não vai ter a menor relevância para a equipe. A mesma coisa era o Juan Martín Lucero, que também não está num bom momento aí na equipe
equipe do Fortaleza. A bola não chega arredondada para eles. E no caso, tanto um quanto o outro não está conseguindo também voltar para ajudar na construção. O fato mais importante foi que o Fortaleza conseguiu vencer apesar de tudo. O Laio precisava de uma vitória depois de muito tempo, né? Tava difícil aí, né? E felizmente conseguiu se salvar do rebaixamento, que é o mínimo, né? Vamos combinar que é o mínimo. Com o mundo inteiro ajudando o Fortaleza e todo mundo querendo essa vaga na Série B, né? Ela não ia ficar justamente com o Fortaleza, que é um dos menos competentes por essa vaguinha na Série B aí, né? O lugar do Fortaleza na Série A, gente, pela grandeza que representa o Fortaleza, pelo projeto do Fortaleza, a despeito de várias coisas que a gente pode falar desse projeto, o time realmente merece ficar na Série A. Se nós olharmos pro time, a gente vai ficar um pouco irritado com algumas coisas que acontecem. Eu sei que tem muito torcedor extremamente feliz agora, eu entendo, né? Mas também entendo aqueles que, apesar da vitória, entenderam que o jogo não foi grande coisa, porque não foi. O Laio, de novo, quase empata essa partida com 2 jogadores a mais dentro de campo. Seria vexatório, porque tem um problema nessa forma do Fortaleza jogar, né? E o Vojvoda não consegue, parece que ele não entende que há um problema aí, né? E muita gente, sobretudo aqueles que poderiam nesse momento aconselhar, provavelmente passa pano para ele achando que está tudo muito bem. Há um problema na forma como Fortaleza está encarando os seus adversários. Isso também é muito responsável pelo desempenho da equipe dentro de campo, né? É um Laio que não assusta e que hoje venceu uma equipe que todo mundo está ganhando do Bragantino, tá? É um baita time, não sei o que, todo mundo está ganhando do Bragantino, não ganha mais nada de ninguém, time completamente doidão, né? Também com muitos desfalques, vamos combinar, mas é problema do Bragantino, né? Até porque tem um elenco extremamente homogêneo, quando sai um, entra outro que é muito parecido, né? Agora o fato é que o time não consegue, o time tá muito mal, o time do Red Bull. Então todo mundo tá ganhando. O Fortaleza foi lá e fez a sua obrigação, que foi ganhar. E aí se salvou do rebaixamento. Sinceramente, eu tô muito feliz pela vitória do Fortaleza e por salvar-se do rebaixamento. Agora, evidentemente, eu acho que o Fortaleza pode muito mais. Esse Fortaleza é só mais um time, gente. Um time ali do cenário do futebol brasileiro que tá terminando o campeonato aí, lutando até as 2 últimas partidas aí finais contra aí a zona do rebaixamento, né? Acho que o Fortaleza pode muito mais, pode terminar o campeonato entregando muito mais, sabe? Sendo um time muito mais competitivo, mais brioso, com mais resultados interessantes, e não nessa luta aí e tal, porque veja, os times que estão lutando contra o rebaixamento são times frutos de clubes que não se preparam, que têm dirigentes horrorosos, que não tem nenhum tipo de projeto e tudo mais. Não é o caso do Laio, gente. Então, até em virtude do projeto do Laio, dá para querer um pouco mais e dá para pretender o Laio trabalhando ali, lá em cima da tabela. Mas, para tanto, é necessário que o projeto seja revisto em vários dos seus pontos. Haverá humildade dos dirigentes para terem esse entendimento, né? Haverá humildade do técnico Vojvoda para entender que também ele está contribuindo para que as coisas não sejam melhores. Haverá um sentido mais profissional dos dirigentes do Laio para chamar um Vojvoda para uma conversa, criar e manter um combinado, e manter um combinado com ele sobre alguns outros processos, né? Não o concebendo mais como uma espécie de Deus no psique, que pode fazer tudo e nunca pode ser questionado. Será que essas coisas todas não podem caminhar um pouquinho para configurar um Laio muito mais forte e preparado para a temporada de 2024? Eu acho que pode. O que não dá para aceitar é a manutenção de algumas ações equivocadas que estão, neste momento, também entrando dentro de campo e permeando as ações dos jogadores do Laio dentro de campo. Daí também que o desempenho não é tão bom como já foi em outros momentos. Mas volto a dizer para vocês, finalmente ganhou, finalmente está livre do rebaixamento. Estou feliz porque o lugar do Fortaleza é na Série A do futebol brasileiro. Fortaleza tem que jogar na Série A, entre os melhores, porque Fortaleza é muito gigante. Esse negócio de Série B, Série C, esse negócio aí tudo é passado, entendeu? Então agora é fazendo sempre o mínimo, que aliás é o que está fazendo agora, né? Vamos combinar? O Fortaleza sempre vai estar aí na Série A. E aí, meu irmão, deixa com que a torcida ajude, né, na outra parte, né, comprando ingresso, enchendo o Castelão, fazendo os mosaicos, fazendo a sua parte, né, porque a torcida também é muito responsável pelo que está acontecendo hoje no Fortaleza, né, ela não abandona a equipe, ela está sempre apoiando a equipe, enfim, o Laio conseguiu vencer, o Laio está na Série A, muito bom para o futebol brasileiro, obrigado Fortaleza por ficar na Série A, obrigado Fortaleza por fazer muito bem para o futebol brasileiro, muito obrigado, eu falo isso assim, gente, realmente com muita felicidade. Ao mesmo tempo, eu não abro mão de dizer, dá para fazer um pouco mais, porque o que está fazendo até agora é muito pouco diante do que é essa equipe do Fortaleza e, sobretudo, esse projeto de futebol do Fortaleza Esporte Clube, tá bom, gente? Beijo para todos vocês, ó. É isso, parabéns, Laio, mais uma temporada na Série A do futebol brasileiro, é isso.